1 Samuel, capítulo 17, verso 31 a 54. Aliás, 58. Nós vamos ler todo o final do capítulo. Leitura responsiva. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja, versículos pares. Diz assim a palavra: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, eu feri e o matei. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires com paus contra mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Pelo que correu Davi, lançando-se contra o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram.
Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Juntos 54. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pôs Davi na sua tenda. Até aqui, verso 54. Pai querido, que nesta noite, cada coração presente aqui no santuário e cada coração que está conosco pela internet possa sentir que só o Senhor é Deus, possa sentir no coração a presença gloriosa do Senhor, que é um Deus de vitória. Fala conosco, ó Pai, neste momento. Pai, a Tua palavra diz que o Teu Espírito sonda os nossos corações, e por isso o Senhor sabe, Pai, o que cada um de nós aqui necessitamos, e todos aqueles que estão conosco necessitam de ouvir a Tua palavra nesta noite. Trata, ó Pai, dos nossos corações. Nós oramos e nos entregamos nas Tuas mãos. Eu sou apenas o vaso, mas o abençoador é o Senhor. Louvado seja o Teu nome, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho tido oportunidade nesses dias de trocar mensagens pelo Zap, deixa eu deixar bem claro aqui, para vocês não pensarem que eu estou visitando pessoas assim, né? Com pessoas que passaram pela Covid. E tenho ouvido vários depoimentos, várias experiências, e algumas palavras que eu vou usar daqui a pouco na mensagem, eu tenho ouvido dos lábios dessas pessoas. Até mesmo de irmãos consagrados, irmãos crentes. Eu ouvi algumas dessas palavras. Isso me levou, irmãos, nesta semana a meditar sobre esse texto. E quando o reverendo Ross falou, o senhor pode pregar para mim domingo à noite? Eu falei, posso. O texto já estava na agulha, né? Como diz o povo. E então, eu estudei esse texto para trazer e aplicar às nossas vidas nesta noite. Quantas vezes nós nos encontramos diante de situações difíceis, e muitas vezes elas se tornam ainda mais difíceis por causa do nosso medo. A gente olha aquela dificuldade, aquele problema e fala, puxa vida, que problema gigantesco é este, maior do que Golias, mais forte do que Golias. E ficamos muitas vezes sem saber o que fazer. Há gigantes, irmãos, ameaçadores em nossas vidas. E Davi derrotou vários gigantes até chegar ao temível Golias. Quando a gente analisa esse texto, a gente foca na vitória dele sobre Golias. Mas até chegar a Golias, ele passou outros obstáculos. Ele passou outros gigantes para poder chegar. Então o versículo 4 desse mesmo capítulo, que nós não lemos, diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. 3 metros de altura. Eu conheci no ano de 1980, em Campinas, Emil Rached, que era jogador de basquete, e na época era o homem mais alto do Brasil, 2,10 metros. Ele, depois de aposentado, ele abriu um escritório de contabilidade lá na Avenida Brasil mesmo, em Campinas, pouco abaixo do seminário. E um dia eu chamei minha esposa e as meninas, falei, vamos ali para vocês verem o homem mais alto do Brasil. Nós chegamos lá no escritório, conversei com a secretária, falou, puxa, ele vai ficar muito feliz em receber vocês. E entramos no escritório dele, e ele sentado, ele é maior do que a gente. E as meninas então ficaram de boca aberta. Rapaz, que homem grande. E ele levantou, naquela época não tinha celular, senão a gente tinha feito um selfie, né? E então, eu imagino, irmãos, aqui, então, mais de 3 metros Golias. Então isso deixou o povo de Israel assustado. E eles viram Golias ainda maior do que ele era. O povo de Israel já havia derrotado os filisteus.
outras vezes. Mas agora ele os via como invencíveis por causa do seu comandante Golias. Então, queridos, eles estavam com um sentimento de derrota, um sentimento de frustração, um sentimento de desânimo, um sentimento de medo. Então isso tornava para eles o problema muito maior. Tornava aos olhos deles Golias muito maior do que o seu próprio tamanho. E o povo de Israel não tinha coragem de lutar. Nem Saul, que era o maior deles, Saul sobressaía sobre todos, o rei Saul, guerreiro de primeira linha, muito bem treinado. Ele não quis enfrentar Golias. Então nós vemos aí um grande problema que estava ali. Por quê? Quem era Golias? Era um homem de guerra. Era um homem valente, mais de 3 metros de altura, e ele não temia nada. Então nós estamos diante de uma situação desesperadora. Os filisteus, a cada dia, iam apertando mais o povo de Israel, o exército, e já os chamando de covardes. Não afrontando apenas o povo de Israel, o seu rei que estava ali, o rei Saul, mas afrontando também o próprio Deus. Eu pergunto para você, amado irmão, amada irmã, nesta noite, qual tem sido o seu gigante? Qual tem sido o seu gigante? Deus usou, naquele dia, o pequenino Davi, para ensinar aos filisteus, aos israelitas e também a nós, os salvos, como vencer nossos gigantes. Esse é o tema da nossa mensagem. Qual tem sido o seu gigante? E uma das coisas, irmãos, que eu ouvi dessas pessoas com quem eu conversei, pelo Zap, pessoas que passaram pelo Covid e se recuperaram, para a glória de Deus, irmãos, todos irmãos em Cristo, uma das coisas que eu ouvi deles é que eles tinham muita indisposição. É a primeira parte da nossa mensagem. Por favor, Levi, passa para mim. Então, a primeira parte da nossa mensagem, pode passar o quadro todo. Então, indisposição. Veja o versículo 32, que vai aparecer ali. Versículo 32, diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Não desfaleça o coração. Desfalecer significa um coração indisposto, coração com medo. Então, uma das coisas que as pessoas me disseram é da indisposição. Não tinha apetite, não sentia gosto de nada, o corpo estava ruim, parecia um corpo cansado, a respiração muito difícil. Então, o primeiro gigante que Davi enfrentou foi o gigante da indisposição. Indisposição de quem? Do povo de Israel, do exército de Israel. Por isso ele diz a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Então, mesmo ameaçado pela derrota, Davi colocou a sua vida nas mãos de Deus e disse: eu vou vencer. Eu vou vencer. Saiam dessa indisposição. Saiam desse coração desfalecido. Ou seja, vocês precisam ter um coração animado. Davi tinha um coração animado. O povo indisposto. O povo com medo. Mas Davi tinha um coração animado, porque ele sabia que Deus lhe daria a vitória. Veja o que Davi diz: nosso Deus pelejará por nós. Verso 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos do filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Onde estava a confiança de Davi? Nos seus braços, que não eram tão fortes, porque ele era um pastor de ovelhas e era ainda um adolescente.
no seu poderio de guerra. Não, ele não era um guerreiro, ele era um pastor. Mas onde estava a confiança dele? Estava no Deus Todo-Poderoso. Eu li uma ilustração essa semana que me chamou a atenção. Diz que um grupo de botânicos estavam explorando uma região montanhosa à procura de espécies novas, né, para fazer novas experiências. E de repente eles chegam numa vala muito grande e lá embaixo com binóculos enxergam uma flor muito bonita, rara. Então dizem, alguém tem que descer lá e apanhar essa flor para a gente fazer a nossa experiência. Mas era um local muito estreito e nenhum deles cabia lá para descer. Aí o líder falou assim, nós temos de achar alguém que seja magro e pequeno e descer com uma corda lá no baixo, no vale. E tinha um menino na expedição, um garotinho. Aí eles chamaram ele, explicaram a situação, falaram, você que vai descer lá, só dá para você descer. Ele olhou lá embaixo, falou, eu volto daqui a pouco. E saiu. Depois de alguns minutos ele voltou. Ele disse assim, eu vou descer sim, mas só que quem vai segurar a corda é meu pai. Ele trouxe o pai dele junto com ele. Falou, vocês não vão segurar a corda, quem vai segurar é meu pai. Então, queridos, essa experiência de Davi depositava toda a sua confiança no seu Pai Celestial. Por isso ele estava tão disposto a enfrentar aquele grande gigante. Então, o primeiro gigante ele enfrentou, o gigante da indisposição. Então, nós podemos também, nossos dias, diante das circunstâncias adversas, nos amedrontar. Podemos recuar, mas a vitória é certa. Por quê? Nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, aquele que cuida, aquele que nutre, aquele que zela pelo seu povo. Então nós não vamos nos acovardar. Esse é um desafio que quero dirigir à igreja do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Como servos de Deus, sigamos o exemplo de Davi. Não sejamos covardes diante dos gigantes que estão por aí. Porque a vitória é certa através do nosso Pai Celestial. O primeiro gigante vencido por Davi, o gigante da indisposição. Ele venceu com um coração disposto, coração corajoso. O segundo gigante, que vai aparecer lá, desprezo. Versículo 42 a 44 diz assim: quando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo, de boa aparência, disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Desprezo. O gigante simplesmente o ignorou. Davi foi desprezado e mal interpretado pelos seus irmãos. Verso 28, que a gente não leu, diz assim: como quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Quer dizer, você não significa nada. O que você veio fazer aqui? Veio só vigiar a gente, espiar a gente? Veio aplaudir a vitória do inimigo e a nossa derrota? Então ele foi desprezado e mal interpretado pelos seus irmãos. Davi foi desprezado e desanimado pelo rei Saul. Verso 33 diz assim: contra esse filisteu não poderás pelejar com ele. Quer dizer, Davi, você não tem chance. Vai embora para casa, vai cuidar das suas ovelhinhas. Desprezado. Foi desprezado e insultado por Golias. Verso 42, e olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e gentil de aspecto. Então, irmãos,
todo o povo estava com o semblante abatido por causa da derrota iminente. Eu creio que todas as vezes que Golias saía do acampamento e chegava até o arraial e trovejava sua voz e com certeza brania sua espada, o povo de Israel se acovardava cada vez mais. Ficava cada vez mais com medo e já aceitando a derrota. Não tem jeito, não tem jeito. O texto lido pelo presbítero João na abertura foi um texto que dá uma introdução para a gente nesse fato que está acontecendo aqui. Caleb chega diante de Josué e diz assim: eu quero aquela terra, o Hebron, Monte Hebron, porque quando nós viemos visitar a terra, os meus irmãos, 10 deles, trouxeram um relatório negativo porque ficaram com medo. Porque era uma terra de gigantes. Lá estavam os Enaquins. Muitos historiadores dizem que Golias era descendente dos Enaquins. É uma terra de gigantes, haviam gigantes. E eles voltaram então, os 10 espias apavorados. E conseguiram contaminar o povo, e o povo chorou a noite toda. Mas quando Josué e Caleb foram relatar, disseram: sim, é uma terra de gigantes, eles são muito fortes. Mas nós confiamos no poder do nosso Deus, que nós vamos vencer. E Josué deu aquela terra por promessa a Caleb. Caleb estava com quantos anos quando ele conquistou a terra? 85. Ele diz: quando eu entrei lá, que eu vi aquilo tudo, eu tinha 40 anos. E já hoje eu estou com o mesmo vigor. Já pensou por José do Carmo, a gente chegar aos 85 com o vigor dos 40? Estou com o mesmo vigor daquela época. Quer dizer, eu quero a terra, lá estão os gigantes, eu vou entrar lá e vou vencer os gigantes. E realmente venceu. E tomou posse da terra prometida. Então, irmãos, tudo indica que jamais nós podemos desistir. Por que o salvo não pode desistir? Porque nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Davi diz: eu venho contra você, em nome do Deus de Israel que você está afrontando. E esse Deus Todo-Poderoso vai me dar a vitória. E eu vou te vencer. Davi fala então para o gigante Golias. Porque Deus não se prende a aparências. Golias grandão, forte, ele ia ser vitorioso, pela lógica. Davi pequeno, ruivo, um adolescente, não com escudo, não com uma espada, não com uma lança, não com a couraça, não com o capacete, mas apenas com uma funda na mão, ou estilingue, como a gente chama no interior, e 5 pedrinhas. Irmãos, Deus não se prende a aparências. Então, o segundo gigante vencido por Davi foi o desprezo. O terceiro gigante, incapacidade. Verso 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Davi estava indo contra Golias, não com a sua própria força, ele era incapaz. Ele sabia que humanamente ele não tinha condições de vencer Golias. Então, quantas vezes, queridos, nós estamos diante do gigante da incapacidade? Ah, coitadinho de mim. Eu já passei por igrejas quando chegava no final do ano, que a gente ia fazer as nomeações, as pessoas, não tem capacidade para isso. Não. Então a incapacidade muitas vezes tem sido um gigante na nossa vida que tem nos amedrontado.
E contra a incapacidade, nós temos que fazer uso das armas espirituais. Então Davi confiou na força do Senhor. Será que a força de Davi era suficiente? Não, não era suficiente. Então, queridos, quando nós entendermos que a nossa luta é a luta de Deus, Davi diz: eu estou lutando em nome do Deus que você está afrontando. Quer dizer, a luta é dele, não é minha. Eu sou apenas um instrumento nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Por isso, amados, nós jamais podemos lutar em o nosso próprio nome ou com a nossa própria força, porque nós não temos capacidade para isso. Mas nós precisamos confiar no Todo-Poderoso. É Ele quem faz a obra, é Ele quem nos usa. Davi toma a sua funda, pega uma pedra bem caprichada, eu creio que bem redondinha, colocou na funda e atirou. E o que Deus fez? Deus levou aquela pedra com muita velocidade no ponto mais fraco do gigante, que era a sua testa, onde o capacete não estava cobrindo, o ponto mais vulnerável. Então, queridos, esta é a ação de Deus na nossa vida. Se você se sente incapaz, Deus quer fazer a obra através de você. E Ele é quem vai levar a pedra para o lugar necessário para derrotar esse gigante na sua vida. Ele quem direciona a pedra. Então Davi fez a sua parte. Ele sabia muito bem atirar uma pedra na funda. Eu creio que enquanto ele estava cuidando das ovelhas, ele treinava para ser bom na pontaria. Ele tinha pontaria, então ele estava treinado. Às vezes não tinha força suficiente, para que a pedra dele atingisse o gigante da maneira que era necessária. Almeje, meu irmão, minha irmã, a vitória como Davi fez. Que se você estiver na força do Senhor, ninguém poderá te vencer. O Senhor é quem nos dá a força. Você precisa de arma para lutar. Nós temos em Efésios capítulo 6, verso 10 a 20, as armas do crente. Você pode ir lá, olhar a arma e dizer: Senhor, eu preciso dessa armadura toda para vencer. E o quarto e último empecilho, aliás, o quarto e último gigante que Davi venceu até chegar em Golias, foram os empecilhos. Como eu vou vencer o gigante do empecilho, ou dos empecilhos na minha vida? Usando o que eu tenho em mãos. Usando o que eu tenho em mãos. Verso 38, 39 e 40 diz assim: Saul vestiu a Davi com sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais o havia usado. Então disse a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Usar o que temos nas mãos. Uma das coisas que Deus disse a Moisés, quando Moisés se recusou a ir ao Egito por causa da sua incapacidade, diz: eu sou fraco, eu não tenho condições. Deus falou para ele: o que você tem nas mãos? Uma vara. Ele falou: então você vai usar essa vara. O que Deus tem colocado nas suas mãos para que você vença os empecilhos? Use aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. O armamento de Davi era apenas uma funda. É o que ele sabia usar, é o que ele sabia fazer. E Deus quer usar você com aquilo que você sabe fazer, com aquilo que você
tem nas mãos. Então o que Saul fez? Não, você vai pelo menos colocar a armadura. Imagine a armadura de Saul, quase um gigante também, num Davi pequenino, magrinho. Ele falou, eu não consigo andar, é pesado. E de repente ele tirou aquilo tudo e falou, não, eu vou usar aquilo que eu sei usar, vou usar a minha própria arma. Então, irmãos, ao invés de ajudar, Saul estava colocando empecilhos para Davi enfrentar Golias. Ele não ia nem sair do lugar, o Golias ia chegar e ia amassar, né? E fazer tanta coisa. Eles estavam dificultando ao invés de facilitar. Veja o que o Senhor diz ao seu coração nesta noite. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca e te encherei. O que você tem nas mãos? Eu quero encher você, Deus está dizendo aqui. Eu quero encher você, abre tua boca, eu vou te encher. O Senhor quer nos preparar, o Senhor quer nos capacitar para vencermos a luta em o nome dEle e pelo poder dEle. E concluindo, eu pergunto, você já pensou em desistir diante dos gigantes que estão diante de você? Eu ouvi isso também de várias pessoas dizendo, olha, chegou uma hora que eu achei que não dava mais. Não tinha jeito mais. Você já pensou em desistir? Quais são os gigantes que você tem enfrentado? Nós vimos a indisposição, que causa medo, um coração desfalecido. Então você vence a indisposição com um coração animado. Por quem? Pelo Deus Todo-Poderoso. Ele que anima o seu coração. Segundo que nós vimos, o desprezo. E como é que vence o desprezo? Tendo coragem, não aceitando o desprezo nem a derrota. Eu estou aqui em nome do Senhor Jesus. O terceiro nós vimos a incapacidade. Davi coloca aquelas armaduras todas, né? Pequenininho. Não adiantava nada. Nós temos de lançar a mão aqui das armas espirituais. Lançar a mão das armas espirituais. Que a palavra de Deus nos fornece. Gigante dos empecilhos. O que tem nas mãos para a luta? Aquilo que você tem, Deus vai usar. É claro que quanto mais você se preparar para servir ao Senhor, é melhor. Eu admiro muito os nossos irmãos da música. Estão sempre estudando, sempre estudando, sempre estudando, sempre aprendendo. Né, Lu? Sempre aprendendo, a professora está aí. Eu tenho uma filha na fé que é pianista em Belo Horizonte. Quando ela começou a tocar na adolescência, um dia eu fui à casa dela e falei, olha, você vai tocar na igreja, porque eu não tinha, na época era órgão eletrônico. Ela falou, mas pastor, eu estou começando a aprender. Eu falei, vai começar a tocar também. E muitas vezes ela foi tocar tremendo. Eu falava, não, vamos embora. Se você errar, você para e começa de novo. Hoje ela tem doutorado em piano e toca na Orquestra Sinfônica de Belo Horizonte. Um dia desse ela me ligou e falou, pastor, o senhor é o culpado de tudo isso, porque foi o senhor que me incentivou, o senhor que me buscou em casa e me colocou quase à força lá no órgão eletrônico para eu tocar, eu nem alcançava o pedal para pedalar. Então, irmãos, o senhor usa aquilo que a gente tem nas mãos e a gente vai então procurar desenvolver aquilo que o senhor colocou nas mãos, para a gente poder servir ao Senhor da melhor maneira possível. Qual tem sido o seu gigante? Ou quais são os seus gigantes? Vamos vencê-los, porque nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. E Ele pelejará por nós.